Olá, hoje a gente vai dar continuidade à aula da professora Daniela, falando um pouquinho dentro da disciplina Saúde do Adulto sobre as patologias do trato urinário. A professora Daniela, na nossa última aula, falou um pouquinho sobre a parte fisiológica e hoje, então, a gente vai continuar a aula dela falando sobre as patologias que acometem o trato urinário. As infecções do trato urinário, então, lembrando um pouquinho que o trato urinário é um ambiente estéril, e toda vez que dentro desse sistema acontece o acometimento por um micro-organismo que é patogênico, que é causador de doença, essas infecções podem se direcionar, podem acometer tanto o trato urinário superior, que aí é compreendido pelo rim e ureter, quanto o trato urinário inferior, que aí leva em consideração a bexiga, a uretra. As infecções do trato urinário inferior, tá? São diversos os mecanismos que mantêm a esterilidade da bexiga. Então, nós temos a barreira física da uretra, o fluxo urinário, a competência da junção uretrovesical e as enzimas e anticorpos. Quando qualquer um desses mecanismos não consegue fazer esse sistema de esterilidade ser mantido, aí a gente pode ter a entrada de um micro-organismo causando uma patologia na parte inferior do trato urinário. Essas patologias podem ser três, Nós podemos ter a cistite, que é uma inflamação da bexiga urinária, a prostite, que é uma inflamação da próstata, e a uretrite, que é quando essa inflamação acomete a uretra. Os fatores de risco, que aumentam o potencial do indivíduo para ter uma infecção de trato urinário inferior, incluem a incapacidade ou a falha de esvaziar essa bexiga por completo, o que é muito comum nos pacientes cadeirantes, por exemplo, que não conseguem ter o movimento total da bexiga para que ela fique vazia, e esse resíduo que sobra acaba sendo um meio de cultura. A obstrução do fluxo urinário por qualquer motivo que seja, a imunossupressão, instrumentação do trato urinário, a abrasão na mucosa uretral, o próprio diabetes, os estados de gravidez e alguns distúrbios neurológicos também são fatores de risco para acometimento do trato inferior com micro-organismos. E como que funciona essa fisiopatologia dentro do processo de ITU? A bactéria ela se fixa ao epitélio do trato urinário e acaba colonizando aquele espaço, começando ali o processo inflamatório. A causa mais comum de contaminação é a partir de micro-organismos fecais, que vão do períneo, vão ascendendo, vão subindo até a uretra e a bexiga e aderem em seguida à superfície das mucosas. Essas bactérias elas penetram no trato urinário de três maneiras, ou por via transuretral, que é por via quando ela passa por dentro da uretra, ou por via sanguínea, ou por meio de uma fístula, que é quando existe uma comunicação ali desse sistema que é estéril a partir do intestino. A via mais comum de infecção é a transuretral, ou seja, por dentro da uretra é carreado um micro-organismo que vai atingir essas estruturas, e as bactérias vão colonizar a área periuretral e penetram na bexiga através da uretra, causando aí a infecção. Os sinais e sintomas mais comuns da ITU inferior é a polaciúria, a nictúria, a incontinência e a dor suprapúbica. Pode acontecer também hematúria e muita dor lombar. Taquicardia, taquipneia, febre, alteração do nível de consciência, alteração de pressão arterial, de perfusão periférica e oligúria já são sinais clássicos de que essa infecção está tomando uma proporção muito maior, desencadeando aí um processo sistêmico de reação do organismo. O método diagnóstico da ITU inferior é basicamente o exame de urina, uma urina 1 e a urocultura para que possa ser identificado qual é o micro-organismo causador, o hemograma completo, a prova de função renal, examinando aí os níveis de ureia e creatinina, e exames complementares de imagem, a tomografia, ultrassonografia, quando se fizer necessário. O
tratamento da ITU inferior é indicativo, né, de antibiótico terapia, e a gente precisa pensar em quais são os antibióticos que têm esse espectro, né, que atingem esse tipo de bactéria desse órgão, e aí são indicados as cefalosporinas, a fluoroquinolona, né, que é o ciprofloxacino, o levofloxacino, e alguns analgésicos urinários também fazem parte de alguns protocolos de tratamento, como por exemplo o pirídeo. Outra forma, né, de infecção do trato urinário pode ser quando essa bactéria acomete o trato urinário superior. A principal infecção que a gente vai ver aí nesse caso é a pielonefrite, que é uma infecção bacteriana da pelve renal, dos túbulos e do tecido intersticial de de ambos os rins. As causas envolvem a disseminação de bactérias da bexiga, ou seja, né, as bactérias da bexiga que ganham essa parte superior do trato urinário, ou a disseminação de fonte sistêmica, alcançando o rim através da corrente sanguínea. Então pode ter sido alguma bactéria que tenha vindo diretamente da bexiga, ou não, ela pode ter vindo carreada pela própria corrente sanguínea. Uma válvula uretrovesical incompetente ou a obstrução que ocorre no trato urinário inferior também aumentam a susceptibilidade dos rins a infecções, porque a urina proporciona um meio bom para crescimento bacteriano. Na infecção do trato urinário superior, a gente pode dividir em duas categorias, né? Ela pode ser dividida em aguda, quando essas infiltrações de células inflamatórias, os abscessos podem ser notados na cápsula renal e na junção córtico-medular, e a crônica, quando os rins já ficam cicatrizados, eles ficam contraídos e se tornam afuncionais. Os sinais e sintomas mais comuns da ITU superior são calafrios, febre, leucocitose, ou seja, você tem uma reação sistêmica, né, de leucócitos, a bacteriúria e a piúria, que é muitas vezes a saída, né, de secreção mesmo pela própria urina. São achados comuns a dor lombar, a dor no flanco, náuseas e vômitos, cefaleia, mal-estar, disúria e polaciúria. Outra patologia que pode acometer o sistema urinário é a urolitíase e a nefrolitíase. Litíase, como nós já conhecemos o termo, vem de cálculos, né, de cristais. Então, a urolitíase, esses cálculos vão estar localizados no trato urinário, e a nefrolitíase, quando esses cálculos estão localizados no próprio rim. Formados no trato urinário quando aumentam as concentrações urinárias de substâncias como o oxalato de cálcio, o fosfato de cálcio e o ácido úrico, dependendo da quantidade de substância, da força iônica e do pH da urina. Os cálculos eles podem ser encontrados desde o rim até a bexiga, podendo variar o tamanho, desde depósitos que são grânulos, né, chamados de areia ou cascalho, ou até cálculos vesicais tão grandes quanto uma laranja, e normalmente até parecidos com cristais, né? Por isso que eles doem tanto quando se movimentam. Os sinais e sintomas dependem do grau de obstrução, né, da infecção e do edema que eles estão causando, mas normalmente é uma sensação de muita dor, cólica, um desconforto abdominal insuportável, né, disúria, nictúria, piúria e hematúria. O diagnóstico pode ser feito através de raio-x, ultrassonografia, urografia intravenosa ou pielografia retrógrada. Exames de urina 1 e urocultura também normalmente são associados, né, para ver se existe uma infecção junto com esses cálculos. O tratamento é erradicar o cálculo com o uso dos analgésicos e agentes anti-inflamatórios não esteroidais e verificar se há necessidade de fazer um método invasivo terapêutico, que seria a ureteroscopia ou a litotripsia, ou até a remoção dos cálculos por via percutânea. Uma outra patologia, né, que pode acometer o trato urinário é a insuficiência renal aguda, também conhecida como IRA. A insuficiência renal aguda ela é caracterizada pela perda reversível da filtração glomerular, ou seja, existe uma perda da função nobre do rim, né? Nós consideramos também que como uma síndrome provocada por várias doenças que vão progressivamente reduzindo a função renal e, portanto, os rins vão se tornando incapazes de remover
as escórias do metabolismo do corpo, ou seja, né, ele não consegue realizar suas funções reguladoras. As substâncias normalmente eliminadas na urina vão se acumulando nos líquidos corporais, levando à ruptura das funções endócrinas e metabólicas, os distúrbios hidroeletrolíticos e ácidos básicos também. Sinais e sintomas da insuficiência renal aguda seriam a oligúria, edema, manifestações cardiopulmonares como a hipertensão arterial sistêmica, edema agudo de pulmão, arritmias, pericardite urêmica, acidose metabólica, alterações no sistema nervoso central ou até o coma, né? Alterações da defesa imunitária, alterações do trato gastrointestinal como anorexia devido a náusea, vômito, um hálito urêmico devido a má filtração mesmo, né? Úlceras, hematêmese, melena e até anemia. A insuficiência renal é geralmente diagnosticada quando os níveis de creatinina e nitrogênio ureico sanguíneo são elevados em um paciente enfermo, especialmente quando a oligúria, que é o volume urinário menor que 400 ml em 24 horas, estiver presente. Ou seja, ali você tem sinais de que o rim não está fazendo a função dele e que ainda, né, ele não está produzindo urina decorrente da filtração. O tratamento é através, né, de dieta hipoproteica e hipossódica, exatamente para evitar a sobrecarga, né, de metabólitos, hipotensores, um balanço hídrico super rigoroso, né, a correção dessa acidose metabólica e da hipercalemia e a hemodiálise para fazer a função do rim, né, para fazer a filtração do sangue. E a insuficiência renal crônica, que já trata mais de uma deteriorização progressiva, mas irreversível da função renal. Então, enquanto a insuficiência renal aguda ela é reversível, aqui na crônica ela não é reversível, né? É uma situação permanente, onde a capacidade do organismo de manter o equilíbrio metabólico e hidroeletrolítico está falhando e resultando numa uremia. As causas são distúrbios glomerulares, distúrbios tubulares, doenças vasculares, distúrbios infecciosos ou intersticiais, a obstrução uretral, distúrbios metabólicos, congênitos e até uma nefrotoxicidade. Conforme a função renal vai diminuindo, os produtos finais do metabolismo proteico se acumulam no sangue e a uremia se desenvolve. A insuficiência renal crônica progride em 3 estágios. A gente primeiro tem uma diminuição dessa reserva renal, depois acontece a insuficiência renal propriamente dita e a doença renal de estágio terminal, que é a DRET. Os valores laboratoriais referência, né, variam bastante, mas existe um padrão universal que mapeia a ureia, a creatinina, o ácido úrico, o pH arterial, cálcio e fósforo. Esses índices estão aqui, né, para que vocês entendam o que são as referências, mas que dependendo do método e do laboratório, eles podem até ter pequenas variações. Então, uma ureia entre 16 e 40, a creatinina entre 0,6 e 1,2 miligramas por decilitro, né? O ácido úrico de 2,5 a 7,4, um pH arterial de 7,35 a 7,45, o cálcio de 10,7 a 13,4 e o fósforo de 1,9 até 5,4 milímetros por decilitro de sangue. É importante dizer, né, que os sinais e sintomas incluem manifestações cardiopulmonares, a hipertensão arterial, sinais e sintomas de insuficiência cardíaca congestiva, edema agudo de pulmão, pericardite, sintomas dermatológicos pelo efeito do acúmulo desses metabólitos, né, causando aí uma sensação de coceira generalizada, um prurido. Sintomas gastrointestinais, então anorexia, náusea, vômito, melena, hematêmese e alterações neurológicas, né, levando a variações do estado de consciência, incapacidade de se concentrar, tremor muscular e até convulsões. Para fechar então essa aula, uma pergunta teste lá de um hospital, né, que caiu num concurso em 2015.
utilizado para avaliar o grau de catabolismo proteico, o balanço nitrogenado tem o objetivo de determinar a quantidade de proteína a se ofertar para pacientes hipermetabólicos. Mede a diferença entre o nitrogênio que foi ingerido ou infundido e o nitrogênio que foi excretado. De acordo com o exposto, assinale a alternativa que não se refere a uma via de excreção do nitrogênio. Seria a urina, as fezes, as perdas sanguíneas ou as fístulas do trato digestivo. A resposta correta, então, seriam as perdas sanguíneas. Perdas sanguíneas não é, você perder sangue não quer dizer que você está excretando o nitrogênio. Muito obrigada.